Os 10 personagens mais fortes de Beyblade Metal Fusion. Hoje o vídeo vai dar polêmica, ou alguma treta por aí, porque no vídeo de hoje iremos comentar e listar os 10 Bladers mais fortes de Beyblade Metal Fusion. Bora lá! Bom, de todos os 20 Bladers que aparecem em Beyblade Metal Fusion, eu selecionei os 10 mais fortes de toda essa temporada. Bom, eu não selecionei os do Masters nem do Fury, porque obviamente a gente tá falando da primeira temporada. Se o Ryuga não ficar em primeiro, vai ter briga. Eu vou fazer um vídeo depois à parte sobre os 10 Bladers mais fortes de cada temporada, porque eu acho mais justo e quem sabe até depois fazer um de todos, né? Porque acho bacana fazer algo assim do tipo. Então, lembrando, logicamente, que essa lista foi criada por mim, na minha opinião, baseada em feitos e nível de poder do que foi apresentado na obra, tá? Pelo menos nessa primeira temporada. Claro que alguns personagens podem subir no ranking nas demais temporadas, outros descer e nem aparecer mais, então tô deixando aqui bem claro para não ter confusão depois, hein? E bom, bora lá começar a nossa lista desse top 10, começando pelo nosso Kenta. Exatamente. Eu sei que muita gente não gosta do Kenta, até eu mesmo não gostava muito do Kenta nessa primeira temporada. Depois a gente ama o Kenta, né? Pra quem sabe do que tô falando, amo o Kenta. Sim, mas sim, o Kenta é brabo. O Kenta é um personagem um pouco meio sem sal, sabe? Parece que falta alguma coisa nele. Porque ele é um Blader iniciante. É muito normal você gostar muito de uma criança que só vive chorando e tal. Principalmente quando você é um pouco mais velho, você fica tipo assim, pô, sabe? Eu gosto de um bagulho mais maneiro, eu gosto mais de um Kyoei, assim. Então é normal. Mas o Kenta é um Blader muito forte. Eu não era muito fã do Kyoei. Ele chegou nas quartas de finais do Blade de batalha, perdendo apenas pro Rage, que é um Blader extremamente forte. O Kenta ele tem um power scale bem legal durante sua jornada, né? Como eu disse, ele era um Blader iniciante, que não tinha nem técnica, e no final acaba ali chegando entre os top 10 Bladers mais fortes, com seu grandíssimo Flame Sagitário, né? Que é o seu bem parceiro, um bem do tipo estamina, que tem a sua grande técnica Garra Flamejante Sagitário, que é muito bacana. O Jinka já ganhou de vários Bladers, né? Durante a sua jornada, já ganhou dos irmãos. E ele só teve uma transformação, hein? Reiki, né? Mas o Kyoei também teve, vários outros só tiveram uma. Que fazem parte da Nebula Sombria. Teve uma luta onde conseguiu tirar o Rage de conforto, que é o top 2 da Nebula Sombria. E outras batalhas, né? Até serviu como até mesmo discípulo para um dos personagens que tinha um grande potencial, como o Sora, que tem um Cyber Pegasus. Então Kenta não é um personagem fracote assim. Pra mim, ele fica justíssimo na 10ª colocação aí, como um dos 10 Bladers mais fortes. Em nono lugar, nós temos o nosso grandíssimo Ryutaro. O Ryutaro é pra mim um dos Bladers mais legais que tem, cara, por causa que o jeito como ele luta e todo o seu estilo, né, como personagem é muito bacana. O Ryutaro tem aquele design ali, né, lembrando as roupas tradicionais japonesas, lembrando o lance do kimono japonês, que eu acho muito bonito, o lance todo do leque dele. E o Thermal Pisces é um Beyblade bonito, hein? O misticismo que ele tem é muito bacana, né? Tanto que o seu poder, que vem do seu Bey Thermal Pisces, que é um Bey do tipo estamina, barra resistência, enfim, é muito legal, né? Que ele usa aquele lance daquele pentagrama que ele faz absurdo pra mexer com o mental do oponente, né? Fazer com que o Blader caia numa zona de transe, onde ele fica ali numa hipnose. Então o Pisces é brabo. Ele mexe com os sentidos do Blader, né? Ele faz com que o Blader se sinta com frio, com medo, essas coisas. É muito interessante como ele mexe com o mental do Blader através do que o seu Bey faz, né? Já que o Thermal Pisces, ele tem uma ponta que faz com que ele consiga controlar a pressão do ar, e a pressão do ar mexe com a cabeça do Blader. É muito legal essa mistura, né, da física com a magia. Não é a ponta, não. É o... Eu acho que é o... Não sei agora, não sei. Eu acho que o negócio não é a ponta, é na roda de fusão. Fantasia ali que é abordado na história. E o Ryutaro é um Blader muito forte, né? Na toa que ele deu um grande trabalho 2 vezes pro Jinka. Ele enfrentou o Jinka já sabia como vencer ele, e mesmo assim, nas 2 vezes que o Jinka enfrentou, ele tomou uma coça, cara, porque é realmente difícil. Muito forte, né? Na toa que ele deu um grande trabalho 2 vezes pro Jinka. Ele enfrentou o Jinka, eu já sabia como vencer ele, mesmo assim, nas 2 vezes que o Jinka enfrentou, ele tomou uma coça, cara, porque é realmente difícil de ele vencer. É chatinho, o Ryutaro é um Blader bem legal, que eu acho que faz sentido ele estar em nono lugar, pelo menos na minha lista aqui. Indo para o 8º lugar, nós temos o Ryu. O Ryu, pra mim, é um Blader que pra muitos poderia estar num top um pouco mais elevado, mas eu acho que ele cabe muito bem aqui em 8º lugar, porque vocês vão entender quais são os outros personagens que estão à frente dele. O Ryu é um Blader que começa Beyblade Metal Fusion. Ele tá colocando mais pra trás os personagens que não tem tantas conquistas assim no anime. O Yu é meu personagem favorito, tá? Já digo.
forte. Assim, você vê assim e fala, pô, ele é... Ganhou uma batalha de sobrevivência. Do Hyuga, né? Porque o Hyuga reconheceu ele teve uma luta ali com o Hyuga e caraca, esse cara é interessante aqui. E ele vence o Jinka pela primeira vez, né? O Jinka, a não ser pro Hyuga, ele não tinha pedido pra ninguém, tá ligado? Nem mesmo pro Kyoya. E o Yuya vai lá, ganha do Jinka, ganha propriamente do Kyoya, ganha do Ryoma, ganha do Kenta, do Benken, ganha de todo mundo, tá ligado? Então o nível de apresentação de poder do Ryu já foi muito grande. E ao longo da jornada ali, da primeira temporada, se mantém isso, mas depois vai caindo, porque vai aparecendo outros personagens um pouco mais fortes que vocês vão estar vendo durante essa lista aqui. Mas ele é um... mas ele ter perdido pro pessoal do Brasil... Mano, ele no Mundial só perdeu pro Enzo, né? Que é o nome do Blader lá do brasileiro. Ele só perdeu porque os caras fizeram uma emboscada pra ele e danificaram o Libra. Senão ele tinha ganhado, mano. É muito legal com o seu grande Flame Libra, que é um Blade que é do tipo estamina, né? Onde ele tem uma técnica muito bacana que é o Inferno de Libra, que é onde ele faz um campo de areia no meio da arena e assim ele cria uma mega energia de luz verde para destruir o Bei que cair nessa luz, né? Ele cria esse campo de areia, essa areia movediça que puxa o Bei pro centro para pegar nessa barreira de luz e explodir o Bei. É muito bacana, sério, tipo, o nível de poder do Yu em quesito de destruição é muito grande, né? Porque essa habilidade, o Inferno de Libra, faz com que ele cria tantas vibrações no ar que essas vibrações faz com que gere zumbis e as pessoas ficam desconfortáveis, né? Quase estourando um tímpano de alguns personagens. Então, tipo, o nível do poder do Yu é muito grande. Mas mesmo ele assim, é brabo. Eu acredito que tem personagens mais fortes que vocês não estavam Mas vendo ele é nessa muito, lista aqui. ele é muito mal Nós aproveitado. temos aqui o Rage, você lembra dele? O Rage é aquele personagem que tem o Poison Serpent, né? Que é o personagem que Tsubasa tem que estar aí. deu um grande trabalho ali na reta final dos Bladers de batalha, que ele foi criado pela Nébula Sombria pra realmente destilar o ódio em cima do Beyblade, né? Porque ele odeia isso. Ele basicamente odeia qualquer um que tenha o espírito do Blade. Aquele que vê Beyblade como algo divertido e bom, pra ele é um inimigo. É basicamente isso. E o nível de poder do Rage é muito interessante, porque durante as batalhas dele, ele realmente mostrou um nível muito grande, né? Derrotando e destruindo o Ryoma e destruindo o Rock Art Stadium do Ryoma, macetando também o Kenta, macetou o Yu também, que fez o Yu até, caraca. Então por isso que faz que inclusive o Rage seja acima do Yu aqui, porque ele derrotou o Yu. E se não fosse o protagonismo e a invencibilidade mental que o Jinka tem, eu tenho certeza que o Rage tinha derrotado o Jinka, mas ele acabou perdendo pro Jinka e assim nunca mais apareceram na obra. Mas o nível de poder dele é muito grande, tanto que ele é o único, além do Hyuga, a ter uma técnica sombria, né? Sim. Graças a esse ódio interno que ele tem. Jogador sombrio, bot venenoso. Né? Mas ele fica um pouco abaixo porque logo em sequência nós temos o Doge, o líder e o cabelo. Triste, né? Graças a esse ódio interno que ele tem pelo Beyblade, né? Graças não, triste, né? Mas ele fica um pouco abaixo porque logo em sequência nós temos o Doge, o líder e o cabeça da Nébula Sombria. Pra muitos o Doge poderia nem estar nessa lista porque ele nunca teve grandes batalhas, né? Ele não teve tantas batalhas durante a obra, nem grandes feitos, a não ser a sua última batalha até então da obra, que foi contra o Ryo, o pai do Jinka, né? Que é o Phoenix, até então naquele momento. Mas onde ele enfrenta cara, ele. eu coloco o Rage na frente do Doge, mano. O Doge pode ter o Wolf lá, que é um Beyblade poderoso, mas não é melhor que o Rage, mano. Não é. Né? E ali foi de fato a única grande batalha do Doji. Antes disso, ele só teve pouquíssimas batalhas, inclusive com o Kyoya e o Benkei quando eles estavam no nível baixo, e principalmente o Jinka também estava no nível baixo, então não conta tanto. Mas realmente a grande batalha dele foi contra o Ryo, e o Ryo é um Blader muito forte, e ele deu trabalho demais pro Ryo, tanto que o Ryo teve que recorrer à sua carta secreta ali para poder vencer o Doji. Eu acho que se o Doji tivesse num torneio como um Blader de batalha ou algo assim do tipo, ele enfrentasse um Blader mesmo ali, de verdade, com vontade, como ele fez com o Ryo durante a sua jornada ali, a gente poderia ter visto mais feitos dele. Mas somente essa luta contra o Ryo e quem o enfrentou, que é o Ryo, mostra que ele realmente é um Blader um pouco mais forte, na minha cabeça, pelo menos do Rage. Acho que tudo bem se ele ficasse abaixo do Rage, ele não acho um absurdo isso, mas por conta desse detalhe, eu acho que o Doji fica acima. Mas fica aqui até uma teoria minha, que eu acho que o Doji sim tinha a técnica sombria, porque quando ele usa a sua técnica final lá, Ruivo Infernal, se não me engano, algo assim do tipo, o nome da técnica dele, em cima do Ryo, a aura dele modifica, parecendo muito com a aura do Rage e do Hyuga quando usa suas técnicas sombrias. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e eu acho que o Doji tinha sim uma técnica sombria, por mais que não é dita, eu acho que ele tinha. E agora sim, abrindo o top 5 da tipo nossa assim, lista, nós temos... Eu entendo
Mas eu, pela quantidade de batalha e pelo que é mostrado, eu deixaria o Rage acima do Doge. Foi muito pouco, mano. O Doge teve o quê? 3 batalhas? O Tsubasa. Tsubasa, pra Ah, mim, dispensa apresentações. Por mais que o Tsubasa tenha tomado uma coça ali no primeiro de Metal Fusion contra o Hyuga, ele sim foi top 5 fácil ali na primeira temporada. Ele tinha um nível de poder absurdo, né? Com seu poderosíssimo Eagle, bem do tipo incrível, né? Ele tem várias técnicas muito marcantes, né? Como o seu contra-atacar, que ele basicamente dá um counter-ataque no meio, aquela outra técnica que ele vai nos céus e desce rasgando por cima. É muito da hora. O Tsubasa é um personagem muito legal que combina muito com o seu bem, né? Esse lance da liberdade, da tranquilidade, de ele conseguir analisar as batalhas de forma mais fria, igual uma águia que analisa a sua presa. Eu acho isso bem bacana, sabe? Ele é um personagem bem interessante por ter suas camadas que eu acho que o Tsubasa brabo também. Um Blader, mas depois nós vimos que ele entra pra Nébula Sombria, e já fica com o pé atrás com ele, e depois nós vimos que na verdade não. Ele não entrou pra Nébula Sombria por entrar só. Ele entrou pra, na verdade, investigar a Nébula Sombria, porque ele era um infiltrado da WBA. É muito legal como é o Tsubasa. Todos os feitos dele é muito bom, né? Todas as lutas que ele teve, né, com os personagens, o Kenta, o Tsubasa, realmente o Tsubasa contra o Ryu, né? Até propriamente o Hyuga, né, quando ele enfrenta, ele mostra um nível de poder muito grande, na minha opinião, sendo até um pouco mais forte do que o Doji, né? Então, eu julgo o Tsubasa. E ele é, porque só tem, se eu não me engano, nessa primeira temporada só tem 3 Bladers que tem poder sombrio. O Hyuga, o Doji e ele. Mais forte que o Doji, por isso que ele fica em quinto lugar. Já em quarto lugar, nós temos o Ryo Hagane, né, o pai do Jinka, vulgo Phoenix. Eu coloquei o Ryo aqui porque eu acho que os outros 3 personagens não tem como, eles realmente são mais fortes na minha opinião, não tem como. Mas o Ryo Hagane é um grande personagem em nível de poder, né? Todas as aparições dele como Phoenix são bem épicas, assim, sabe? Né? O Phoenix, quando ele aparece, é muito bacana, sabe? Tipo, o lance do base agressivo, sair faísca, tanto que quando ele vem pra mão do Ryo, né, não é de um jeito tradicional, ele vem raspando força pra conseguir aguentar a força do Phoenix na mão, legal. Sabe? Tipo, então o nível do bem dele é muito forte, né? Essa agressividade é muito bem apresentada. E todas as lutas que ele teve, o trabalho que ele fez pro Jinka poder vencer ele não foi fácil, porque as 3 lutas que o Phoenix teve foi 2 contra o Jinka e 1 contra o Doji. As 2 contra o Jinka, uma ele venceu, macetando o Jinka, e na segunda o Jinka suou demais pra poder vencer o Phoenix, mostrando o tamanho poder que ele tinha. E, na minha opinião, eu acho que o Phoenix deixou o Jinka ganhar um pouquinho por ser seu filho. Porque se não fosse seu filho, eu acho que ele teria vencido sim essa segunda batalha. Mas a terceira dele e última, que foi contra o Doji, foi absurda, irmão. Ali ele realmente usou 100%, tanto que ele tava prestes a perder pro Doji, mas através do seu poder, do seu espírito do Blader inabalável, ele conseguiu vencer usando a sua técnica flamejante da Fênix e destruindo no meio o Bey do Doji, cara. Absurdo. O Phoenix pra mim é incrível, cara. Eu queria ver mais vezes ele em ação, mas infelizmente só foi aí a última aparição dele. E agora sim, abrindo o nosso pódio, acho que muita gente já imaginava quem seria esse personagem em terceiro lugar. Pra mim é um pouco triste, porque eu acho que ele é até mais forte que todos aqui, mas enfim. Temos o Kyoya, o grandíssimo Blader do Leão Selvagem. O Kyoya dispensa apresentações, né? Até o seu último episódio, ali no episódio 49, que ele luta contra o Hyuga. Mano, todas as lutas que ele teve foi simplesmente absurdo. Mas que lá no começo ele perca as 2 batalhas pro Jinka, né? O Kyoya, em todas as outras batalhas que ele teve durante a sua jornada ali, foi todas dominantes, onde ele enfrenta a Hikari, domina, ele enfrenta o Tobio, que é o cara que tem o Storm Capricórnio, destrói ele enfrenta os outros Bladers lá, os irmãos Kumades, ganha deles de uma forma extremamente fácil, destrói o Benkei também, e quando chega na versão, na hora que ele tem que lutar contra o Hyuga, na minha opinião, se não fosse o poder bateu de frente, bateu de absorver a energia dos Bladers que ele enfrentou anteriormente, na luta contra o Kyoya teria... O Tsubasa bateu mais de frente, porque, pô, ele cancelou a jogada sombria, isso aí é absurdo. Mas o Kyoya bateu de frente legal. Vencido, porque quando o Kyoya fala assim, irmão, vem me enfrentar só com o teu poderzinho, ali o Kyoya dominou. Tanto que aí o L-Drago falou, não, Hyuga, você não vai ganhar. Deixa eu te absorver aqui, ó, deixa eu te contaminar aqui, deixa eu te controlar, que aí a gente ganha. E aí ele vai lá, possui o Hyuga e maceta o Kyoya, né? Aí não tem como, né? O poder das trevas ali possuindo o cara, não tem jeito. Mas realmente o Kyoya mostrou serviço, mostrou pra mim ser no nível do Hyuga. Se a gente desconsiderar o L-Drago e deixar só o Hyuga com o Kyoya, os dois são pau a pau. Pelo menos
menos pra mim. E aí, obviamente, temos em segundo lugar, que é o Hyuga, né? O Hyuga é o Blader mais forte ali nesse conceito. Por causa desse poder do L-Dragon faz com que o Hyuga suba no pódio, assumindo o segundo lugar e mostrando por que ele é tão incrível. Vocês já sabem, né? Hyuga, todo mundo que ele enfrentou, ele destruiu, perdendo somente para um homem que já já a gente vai falar. Hyuga dispensa apresentações, por mais que essa versão aqui do Hyuga não é a mais forte, por mais que ele seja extremamente poderoso e quebrado nessa primeira versão, não é a mais forte, porque a sua versão Prime não tá nem nessa temporada, tá na última, e a gente vai fazer. Sim. Aqui ele tem, mano, ele tem a jogada suprema, pô. Fazer um vídeo depois sobre isso. O problema do Hyuga, na verdade, era ele não ter o controle e ele simplesmente ter ido pro lado do mal. A gente sabe que o lado do mal nunca vai ser o mais forte, sempre vai ser o lado do bem. O espírito do Blader da Luz vence todos. Então o Hyuga só não foi mais forte que outros personagens aqui pelo simples fato que ele estava do lado errado. Mas o nível de apresentação, feitos e tudo que ele fez durante toda a jornada de Blader Metal Fusion é insano, não tem nem que explicar. O cara destruía todos que se metiam no caminho dele. Ele não só destruía, como matou pessoas, tá? Hyuga era maluco, era poucas ideias, mas ele acaba perdendo para o único e obviamente tá na cara quem seria o top 1, Jinka Hagane. Precisa explicar porque o Jinka tá em primeiro? Não preciso, né, família? Pelo amor de Deus. Jinka é o Blader mais forte e é isso, tá? Ele não é o Blader mais forte de todas as temporadas, mas pelo menos da primeira temporada, ele é o mais forte sim. Destruindo o Hyuga com o seu poder do grandíssimo Storm Pegasus. Cara, o Jinka é o Jinka. Não tem jeito. Depois vem Hyuga e Kyoya ali, tirando o L-Dragon. Hyuga e Kyoya pau a pau, Jinka em cima. E assim, finalizando o meu top 10 de Beyblade Metal Fusion. Cara, assim, teve muitos personagens que me dói o coração não estar nessa lista, como por exemplo o Ryoma. Eu acho o Ryoma um grandíssimo Blader. E outros personagens também, né, como por exemplo Sora, que é um Blader muito legal, mas ele obviamente aqui ele não estava tão maduro o suficiente para estar nessa lista, mas o Ryoma realmente merecia talvez estar nessa lista. Eu acho que talvez poderia até ser um 10º lugar dividido ao meio, Kenta e Ryoma, porque acho que o nível de poder dos dois ficam bem parecidos nessa primeira temporada aqui. Mas é isso, família, o que vocês acharam desse top 10? Vocês mudaria alguma coisa? Mudaria alguma posição? Trocaria algum personagem? Enfim, comentem embaixo qual seria o seu top 10 de Beyblade Metal Fusion, e se vocês querem ver um vídeo também sobre as demais temporadas, né, os meus top 10 das outras temporadas, e obviamente eu quero fazer um vídeo exclusivo para cada personagem dessa lista, porque merece, beleza? Então deixa. Cara, eu colocaria o Hyuga em primeiro. Colocaria o Hyuga em primeiro, não tem como. O controle e ele simplesmente ter ido pro lado do mal. A gente sabe que o lado do mal nunca vai ser o mais forte, sempre vai ser o lado do bem. O espírito do Blader da Luz vence todos. Então o Hyuga só não foi mais forte que outros personagens aqui pelo simples fato que ele estava do lado errado, mas o nível de apresentação, feitos e tudo que ele fez durante toda a jornada de Blader Metal Fusion é insano, não tem nem que explicar. O cara destruía todos que se metiam no caminho dele. Ele não só destruía, como matou pessoas, tá? Hyuga era maluco, era poucas ideias, mas ele acaba perdendo para o único e obviamente tá na cara quem seria o top 1, Jinka Hagane, Beyblade Metal Fusion. Cara, assim, teve muitos personagens que me dói o coração não estar nessa lista, como por exemplo o Ryoma, e outros personagens. Não consigo imaginar o Hyuga como mais fraco que o Jinka em nenhuma temporada. Eu fiquei tipo muito, mano, o Jinka é muito bravo. O Ryuga só não foi mais forte que outros personagens aqui pelo simples fato que ele estava do lado errado, mas a gente vai fazer um vídeo depois, perdendo somente para um homem que já, né, o poder das trevas ali possuindo o cara, não tem jeito, mas realmente o Kyoya mostrou ser
para um homem que já já a gente vai falar. Hyuga dispensa apresentações, por mais que essa versão aqui do Hyuga não é a mais forte, por mais que ele seja extremamente poderoso e quebrado nessa primeira versão, não é a mais forte, porque a sua versão Prime não tá nem nessa temporada, tá na última, e a gente vai fazer um vídeo depois sobre isso. Tá na última realmente. Sei lá, mano, não tem como, cara, o Hyuga é muito bom, mano. Mas vídeo muito bom, mano. Vídeo muito bom aí do Lira Blader. É bem legal ver alguém. Vamos escrever. Bem legal ver alguém falando sobre Metal Fight hoje em dia. É bem escasso o público. Vídeo da hora.